Modus operandi é a traição mesmo. E mais interessante do que isso nos remete muito à questão soviética, né? Quando Stalin tinha que ir manipulando as fotografias, porque os antigos aliados iam se tornando inimigos da pátria ou da revolução, né? Então ele tinha que ir apagando as imagens antigas. O que mais chama atenção nisso é esse modus operandi, não só de acusar tudo e todos de traidor, mas também de imediatamente assassinar a sua reputação. O Alexandre Frota foi assim, agora o delegado Valdir, a Joyce Hasselmann, e por aí vai, o Bebiano. Então são pessoas que eram muito próximas de Bolsonaro na campanha ou no começo do governo, nesses 10 meses, e de repente se tornam párias, se tornam pessoas evidentemente terríveis, sem caráter e tudo mais. Então é uma guinada de 180 graus na maior cara de pau. E fica por isso mesmo. Então, a questão que surge é quem será o próximo da lista, que nós hoje criticamos e eles defendem com unhas e dentes, mas amanhã eles serão os primeiros a atacarem. Então, isso é o que mais chama atenção. Veja, o delegado Valdir, na entrevista, falou que algo em torno de 1.500 seguidores do Instagram dele eram robôs. Ou seja, ele de dentro está acusando essa tal milícia virtual. Tema da reportagem da Cruzoé do Felipe Moura Brasil, que foi tão demonizada pelos bolsonaristas. A Joyce Hasselmann, até ontem, e leia-se ontem como literalmente ontem, era a líder do governo no Congresso. Ela faz a mesma acusação, diz que sabe o que eles fizeram no verão passado e que existe, sim, uma milícia virtual a soldo, ou seja, paga pela turma ligada ao Planalto. Então, são acusações graves, além dessa do delegado Valdir, de que o presidente estaria tentando comprar apoio dentro do partido para o filho dele assumir a liderança, são acusações muito graves. É que nem a história do Carlos Bolsonaro tuitar em nome do pai, no perfil oficial da presidência, algo que todo mundo já sabia, mas que ontem contou com uma confissão dele, né? E hoje ele vai lá no perfil dele, pelo menos ele não se equivocou nesse aspecto, né? Por engano, sempre corre o risco dele fazer algo assim na conta oficial da presidência da República, e atacou a deputada Joyce Hasselmann colocando uma foto de um porco. Quer dizer, o irmão dele com uma nota de R$3 também com a foto da deputada Joyce, aquela que até ontem era representante do governo, líder do governo no Congresso. Então, é de uma baixaria, de um baixo nível, de uma vileza, algo realmente espantoso. Então, esse tem sido o clima, o ambiente tóxico do bolsonarismo. Por quê? Porque é uma mentalidade tribal, onde se você não está 100% comigo, você é 100% meu inimigo a ser destruído. O ex-presidente Ronald Reagan, esse sim um conservador legítimo, dizia que se o sujeito concorda 80% comigo, ele é 80% um aliado, não 20% inimigo. Para o bolsonarismo, se você discorda 1%, você é 100% inimigo e precisa ser massacrado e destruído. Esse é o modus operandi de quem, no final das contas, alimenta uma espécie de seita, onde exige devoção plena ou então vai para o paredão. Isso me lembra o personagem, o alienista do Machado de Assis, o Simão Bacamarte, que chega na cidade e acha que todo mundo é louco e começa a trancafiar todo mundo na Casa Verde, até ele perceber que talvez o mais louco de todos seja ele. E aí ele vai lá e se tranca sozinho na cela. Troca louco por traidor e eis o que temos no bolsonarismo hoje. Os bolsonaristas estão acusando tudo e todos de traidores. Talvez fosse o caso de checar a premissa e ver se o grande traidor não é o próprio Bolsonaro. Eu ia exatamente falar esse ponto, né? O delegado Valdir, nessa entrevista que a Vera mencionou, também já disse isso, que a grande prioridade do presidente parece ser a intriga e a disputa interna de poder e recursos, vamos sempre lembrar disso, do PSL, e não tocar a agenda de reformas do Brasil. Aí o novo líder do governo, que muito bem lembrado pelo Josias, MDB, aliás, as duas lideranças do governo agora no Congresso e especificamente no Senado do MDB, velhos caciques, um deles aliado a Renan Calheiros e o outro que vem desde o governo do PT e acusado de receber propina milionária, né, já colocou o burro na sombra e já despacha que esse ano acabou o governo, encerrou. Né, reforma da Previdência entregue, fim de papo. Ano que vem é ano de campanha eleitoral municipal, inclusive o que justifica toda essa disputa pelas verbas do fundo partidário. É o que está em jogo. Né? Então, é muito difícil imaginar uma reforma
tributária aprovada nesse clima. Então, estamos falando o seguinte, a demonização de todos aqueles que tentaram ser minimamente mais pragmáticos e falavam em articulação e tentavam manter bom tom com o Congresso. Inclusive, a líder do governo no Congresso, que era a Joyce Hasselmann, ela gravou um vídeo hoje se justificando nesse sentido, falando meu presidente é o Bolsonaro. Agora, ter um bom relacionamento com o presidente da casa é fundamental para aprovar as reformas, e eu lutei muito por isso. É curioso que ela tenha sido demonizada por conta desse mesmo argumento e ninguém fale nada agora em relação a quem são as lideranças do governo, que são dois políticos ligados ao MDB, e numa época em que as reformas subiram no telhado. Então, olha o grau de sandice nisso tudo. Quer dizer, olha onde estão as prioridades do governo e do presidente. É uma coisa realmente que coloca em risco toda uma pauta reformista muito boa que existe, né, dentro desse governo. E vários ministros sérios trabalhando por ela. Então, é uma coisa muito lamentável e isso acho que explica boa parte da indignação das pessoas que têm bom senso em relação a essa milícia virtual e essa postura da turma mais ideológica dentro do governo, que colocou, talvez, não vou dizer tudo, mas muito a perder.